Nesta noite, eu quero te levar a fazer uma reflexão sobre um tema que nós comemoraremos amanhã, 22 de outubro de 2020, nos remete a 22 de outubro de 1844. Nesta data, houve uma grande decepção. Nesta data, um grupo fiel que estudou muito a palavra de Deus, que passaram noites estudando o texto de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, as profecias. Eles aguardavam que Jesus voltasse, mas Jesus não voltou. E houve ali uma grande decepção. A gente vai recordar um pouquinho dessa história. Eu me lembro que em 2018, a igreja preparou um filme muito bonito que você encontra aí no YouTube, contando a história do movimento adventista, de Guilherme Miller, José Bates e muitos outros que estudaram a palavra de Deus a fundo e entenderam de uma forma um pouco equivocada o que significava até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O trecho que eu vou ler para vocês hoje, que é o meu sermão, está no livro intitulado Cristo em seu Santuário. E eu separei um trecho que fala especificamente desta parte da história e acredito que vai ser também de grande valia para a nossa experiência espiritual hoje. Porque, como dizia a minha falecida mãe, de uma maneira muito simples, eu sou o filho mais novo de 4 meninos e tenho uma menina que veio antes de mim, ou depois, né? Porque ela é mais nova do que eu. Mas a minha mãe, ela dizia assim, às vezes meus irmãos iam fazer alguma traquinagem ou ia jogar bola, de alguma forma ela não deixava eu ir. E eu argumentava com ela, poxa mãe, por que eu não posso ir? Meus irmãos estão indo. E ela virava para mim e falava assim, se seus irmãos caírem no buraco, você vai cair também? Ela usava essa expressão que, nessa frase simples, eu aprendi muita coisa. A gente aprende com a experiência dos outros. Eu não preciso errar porque o outro errou. E a história do povo de Israel, a história do povo dos mileritas, dos pioneiros, elas nos trazem grandes lições e ficaram registradas para que a gente não caia no mesmo buraco que eles caíram. Que a gente não trilhe o caminho do erro, mas olhe a história e faça o certo. Leio o seguinte, começando com a experiência dos apóstolos, que também tem um paralelo impressionante com a história dos mileritas. A serva do Senhor, Ellen G. White, a profetisa do Senhor. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos, porque a Bíblia nos ensina isso, que Ellen White é a profetisa do Senhor para este tempo. Não faz muito tempo eu ouvi um comentário de alguém falando assim, pastor, o senhor cita muito Ellen White. Eu falei, olha, e vou continuar citando, porque para mim eu tenho a plena convicção de que as palavras delas foram dirigidas pelo Senhor. Ela não é mais importante do que a Bíblia. Ela é uma luz menor, mas ela nos ajuda e nos leva à palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de usar, ou algum temor de usar os escritos de Ellen White. Então, vocês vão me ver como pastor que usa muito Ellen White. E vou continuar fazendo isso porque eu creio que ela realmente nos orienta. E ela nos traz a seguinte questão aqui interessante. Com frequência, a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões humanas, pelas tradições e pelos falsos ensinos, que apenas podem parcialmente aprender as grandes coisas que Deus revelou em sua palavra. E isso é verdade. Às vezes nós somos levados pela onda da popularidade, da cultura, que a gente não presta atenção
naquilo que Deus está revelando. E aconteceu isso na vida dos discípulos, e vocês vão ver que se repetiu na vida dos mileritas, e a advertência é que não aconteça conosco. Seu Espírito, assim foi, ela diz, assim foi com os discípulos de Cristo, os apóstolos. Mesmo quando o Salvador estava em pessoa com eles, caminhando com eles, comendo com eles, os ensinando, seu espírito se havia imbuído de uma ideia popular acerca da vinda do Messias. E qual era essa ideia popular? Desde pequeno, aqueles meninos, agora homens, pescadores, agora discípulos de Jesus, eles tinham ouvido que o Messias viria para resolver o problema da escravidão, o problema do exílio, o problema de outros governos dominando a nação judaica. E eles cresceram com esse pensamento. Quando o Messias vier, ele vai ser o salvador da pátria. Ele vai resolver os nossos problemas e vai nos libertar do jugo da escravidão, dos impostos de Roma ou de qualquer outra nação que dominou Israel. Era isso que estava na mente deles. E agora eles se tornaram discípulos de Jesus. E eles ainda raciocinaram que o próprio Cristo enviara, vamos ver aqui em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus disse o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí que confirmou mesmo. Eles falam, olha aí, aquilo que eu ouvi desde pequenininho, meu avô, minha avó, meus tios, os mais antigos, eu leio na palavra, agora vem o Cristo e diz assim, olha, o reino de Deus está próximo. Ele fala, está perto do Messias assumir o trono, está perto de Jesus colocar os romanos para correr. E eles estavam com isso em mente. Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel, capítulo 9. A profecia das 70 semanas. As 69 semanas, declarou o anjo, estender-se-ia a príncipe. O Messias, o príncipe, eles estavam esperando. E Jesus falando, o reino está próximo. Eles lembrando lá de Daniel falando, até o príncipe, o ungido. E eles alimentando tudo isso. Até o Messias. E com grandes esperanças e antecipado gozo, aguardavam o estabelecimento do reino do Messias. Aguardavam que ele reinasse em Jerusalém. Pregaram a mensagem que Cristo lhes confiara, ainda que eles próprios compreendessem mal a significação, ao passo que seu anúncio se baseava em Daniel 9, 25, tudo correto. Falava ali que no meio da última semana o príncipe seria tirado, mas essa parte eles pularam. Eles estavam só focados que o príncipe viria, o ungido viria. Mas a profecia falava um pouco mais. Falava que, ali no capítulo 9, 25, que o ungido seria tirado. Mas essa parte eles não prestaram atenção. E eles continuaram a pregação, ao passo que não viam no versículo seguinte do mesmo capítulo, que o Messias seria tirado, desde nascença haviam fixado no coração a antecipada glória de um reino terrestre. Um reino terrestre. E isto cegava os discípulos da compreensão da profecia de uma maneira completa. Cumpriram seu dever, apresentaram à nação judaica o convite de misericórdia, fizeram direitinho. E então, no mesmo tempo em que esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, o que aconteceu? No momento, o príncipe veio, Jesus foi batizado, Jesus foi ungido, agora eles esperavam, vai ser agora. Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém, todo mundo cantando hosanas, ele aceitou tudo isso. Eles falaram, é agora que Jesus vai assumir o trono. Mas o que aconteceu? Jesus foi levado, agarrado como um malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e suspenso numa cruz. Que desespero e que angústia oprimiu o coração dos discípulos durante os 3 dias que Jesus ficou no túmulo. Todos os sonhos dissipados, tudo que eles ouviram desde pequeno, não aconteceu.
tão perto, como a gente diz aí na gíria, né? Bateu na trave, talvez eles estavam pensando. Poxa vida, eu achei que ele era o Messias. Se trancaram num quarto, vocês lembram? Com medo e ficaram ali, temerosos, decepcionados. Uma grande decepção. Cristo viera no tempo exato. Eles começaram a pensar, mas estava tudo certo. O testemunho das Escrituras foi cumprido conforme estava lá no Velho Testamento. Todos os detalhes do ministério de Cristo aconteceu. Pregar a Ele a mensagem da salvação e sua palavra com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus estavam na missão do Messias. Tudo estava acontecendo. Os discípulos não estavam entendendo nada. O que deu errado? Só um minutinho aqui, irmão. Vou pedir aos meus irmãos que estão aqui no estúdio, ou que falem bem baixinho, ou que não falem nada, porque está me atrapalhando aqui a minha concentração. E o que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor era correto. Em todos os pormenores, o tempo estava cumprido. O reino de Deus estava próximo. Esta era a mensagem que eles tinham dado. Tinha alguma coisa errada com a mensagem? Não. Mas por que não era do jeito que eles imaginavam? A terminação do tempo, as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, as quais deveriam estender até o Messias, até o ungido. Cristo recebera a unção, Cristo foi batizado no Rio Jordão, e o reino de Deus, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido na morte de Cristo. Que reino era esse que foi estabelecido? Não era, a gente sabe qual reino não era. O reino que não era, era aquele que eles estavam esperando, o terrestre. Mas que reino foi inaugurado com a morte de Cristo? Você saberia me dizer, você que está me assistindo aí em casa? Que reino foi inaugurado? Porque Jesus falou que o reino estava próximo. Mas ele morreu. Ele não assumiu o trono de Roma, nem de Jerusalém. Bom, este reino não era como eles haviam sido ensinados a crer. Um reino terrestre, tão pouco deveria ser confundido com o reino futuro, que Jesus falou lá em Daniel mesmo, no capítulo 2, quando ele fala da estátua. É interessante que nos versos 44, 45, fala que a pedra se transformou num grande monte, que encheu toda a terra, que aquele reino nunca seria destruído, lembra disso? O reino que vai dominar toda a terra, um reino que não será destruído. Mas não era desse reino que Jesus estava falando, o reino está próximo, e os discípulos achavam que era o terrestre. Mas também não é o reino ainda que é referente à volta de Cristo. Sabe, queridos, o reino que Jesus estava estabelecendo, conforme é usada na Bíblia a expressão reino de Deus, designa tanto o reino da graça como o reino da glória. Qual é o reino da graça? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo apresenta esse reino. O reino que foi inaugurado na cruz do Calvário. O reino que Jesus falava, o reino está próximo. É deste reino que ele está falando. Não era nem o terrestre e nem esse que a gente está aguardando, novos céus e nova terra. O reino da graça. Hebreus capítulo 4, verso 16, Paulo diz que o compassivo intercessor que pode compadecer-se de nossas fraquezas, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar o que mais? Graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. Queridos, aonde há trono, deve haver o quê? Um rei. E aonde há rei, existe um reino. E aonde há um rei, um reino, existe súditos. Os seus súditos. E que reino era? O reino da graça. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Cristo, em muitas parábolas,
usava a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça no coração dos homens. Engraçado que este reino ele é invisível e ele foi instaurado com a morte de Cristo, mas na verdade ele já tinha sido começado lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e a graça veio ali através da primeira profecia, Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa da vinda de um Salvador. Vocês pecaram, vocês erraram, mas se vocês confiarem no Messias, vocês estão sob a graça. E ali foi ratificado ou confirmado com a morte de Jesus. Ellen White diz assim: o reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando foi concebido o plano da redenção da raça culpada. Existiu ele, então, no propósito de Deus e pela sua promessa. E, mediante a fé, os homens podiam se tornar súditos seus. Você é um súdito deste reino? Irmãos, se tem uma coisa linda que a gente precisa pensar, eu medito muito nisso, porque nós somos pobres, miseráveis, pecadores, destituídos da graça. E quando Jesus veio morrer no meu e no seu lugar, quando ele veio provar que o que Deus pediu para Adão era possível de ser feito, que Adão não precisava ter desobedecido, e Jesus veio como segundo Adão, como diz a palavra de Deus, ele colocou à nossa disposição, pela fé, a possibilidade de, mesmo sendo pecadores, crendo nele, receber a justiça e receber o dom da salvação. A gente não merece, a gente não tem como nos salvar, irmãos. A salvação é de graça, e enfie isso na sua cabeça. Você pode ser um excelente guardador do sábado, você pode não comer carne de porco, você pode ser um vegetariano, você pode devolver o santo dízimo fielmente, mas nada disso compra a salvação. Nada disso é suficiente. A única coisa que é suficiente é a morte de Cristo no meu e no seu lugar. Isso é graça. Isso é graça. A gente precisa entender isso, irmãos. Nós somos salvos mediante a fé, mas é pela graça. A fé é só o caminho, o fim é a graça. E graça é Cristo morrendo no meu e no seu lugar, injustamente. O reino da graça foi instituído lá no Éden. E agora vem, irmãos, uma lição muito interessante, porque em 1844, porque é a data que eu quero rememorar aqui com vocês, aconteceu também uma grande decepção, porque os discípulos se decepcionaram. Eles pregaram direitinho, anunciaram para todos, mas quando Jesus morreu, houve uma grande decepção, porque eles esperavam outro Messias. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem do segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo da Bíblia, o último período longo de profecia na Bíblia, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Eles também saíram a proclamar a todo mundo que Jesus estava voltando. A terra seria purificada. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se também nas 70 semanas de Daniel capítulo 9, porque lá em Daniel capítulo 9, verso 25, nós já citamos, falava da vinda do Messias, e os discípulos estavam focados no quê? Jesus como Messias, o príncipe. Então era uma referência ao Velho Testamento. Já a mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava o final das 2.300 tardes e manhãs. Agora lembre-se que as 70 semanas fazia parte das 2.300 tardes e manhãs. Os discípulos se focaram nas 70 semanas,
Na última semana, o ungido seria retirado, 69, e na metade da última, o ungido, o príncipe. E eles estavam ali, Jesus esse do qual a profecia falava. Já os mileritas estavam focados que no final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros, não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que eles estavam apresentando. Erros que havia muitos chegado à igreja, impediram e cegaram eles de enxergar a interpretação correta. Mas lembre-se, os discípulos também se equivocaram, não é? Pensaram que Jesus ia estabelecer um reino terrestre, e era o reino da graça. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara ao mundo em virtude de uma errônea compreensão do sentido, eles também, os mileritas, sofreram um grande desapontamento. Jesus não voltou em 22 de outubro de 1844. Qual foi o erro de Guilherme Miller? Só para a gente lembrar. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller, conforme a gente já declarou, adotou uma opinião popular, geral, que representava a terra como santuário. E ele acreditava que a purificação da terra representava, através do fogo, a purificação do santuário que estava ali em Daniel, falando que no final das 2.300 tardes, o santuário seria purificado. O seu erro, o erro de Guilherme Miller e dos seus seguidores ali, dos estudiosos, resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que se constituía o santuário. Sabe, no cerimonial típico, o sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia que ele ia fazer a purificação do santuário, era o último serviço que ele fazia no cerimonial que tinha ali de purificação do povo. E ele entendeu, esse é o último, logo depois desse só pode ser a vinda do Messias. Imediatamente a vinda de Jesus nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Quando ele vier, pois todos os casos estarão decididos. É assim que ele raciocinava. Por quê? Porque Jesus, lá em Apocalipse 22, 12, o que ele disse? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Miller estava raciocinando. Depois da purificação do santuário, é a vinda de Cristo. E esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda é anunciada na mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então Guilherme Miller foi juntando esses textos. Parecia muito claro para ele. Terminou a purificação do santuário, é a vinda do Messias. Só que ele achou que o santuário era a terra, que seria, porque Pedro fala isso, né, que a terra vai ser consumida na segunda vinda, elementos se fundirão. Assim, e Pedro ainda faz uma analogia, né? Lá no início Deus destruiu a terra com água, mas agora vai vir com fogo. E Guilherme Miller achou, é a purificação da terra, é a volta de Cristo. Os que proclamaram esta advertência deram a devida mensagem no devido tempo. A mensagem estava certa, o tempo estava certo, mas eles interpretaram, se equivocaram num pequeno detalhe. Mas assim como os discípulos, baseados na profecia de Daniel 9, declararam: o tempo está cumprido, o reino está próximo, ao mesmo tempo em que deixaram de perceber que a morte do Messias estava predita na mesma passagem, eles não perceberam que o Messias viria, mas que seria tirado, estava na mesma passagem. De igual modo, Miller e seus companheiros pregaram a mensagem baseada em Daniel 8,14, baseada em Apocalipse 14, 7, e deixaram passar desapercebido
que havia nesses textos outras mensagens apresentadas em Apocalipse 14, que também deveriam ser dadas antes da volta de Cristo. Assim como os discípulos estiveram em erro quanto ao reino que seria estabelecido no fim das 70 semanas, os adventistas se enganaram em relação ao fato que iria acontecer quando terminasse as 2.300 tardes e manhãs. Queridos, em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes, uma advertência a eles, cegando o espírito à verdade que eles deveriam compreender. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, os discípulos e os mileritas, apresentando uma mensagem que Jesus desejava que fosse dada. Ambas as classes, os discípulos se desapontaram, os mileritas igualmente. Ambas as classes, pela sua própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram o desapontamento. Amanhã é 22 de outubro, uma história que todo adventista lembra. Quando a gente vê o filme, eu tive a oportunidade, Deus me deu o privilégio em 2016, de fazer uma viagem até os lugares históricos da nossa igreja. E eu estive ali na Pedra da Ascensão, uma pedra de um material preto, diferente de algo que eu já tinha visto aqui no Brasil, um lugar bonito, e é uma sensação estranha, irmãos, a gente está ali conhecendo a história e sabendo que eles esperaram até meia-noite Jesus voltar naquele lugar, e ele não voltou, e ele não veio. Irmãos, que lições nós podemos aprender tanto dos discípulos que se decepcionaram com o Messias que foi morto, escarnecido, que instituiu um reino que não era o que eles imaginavam, e os mileritas que também interpretaram equivocadamente o santuário como sendo a terra, quando na verdade era a passagem de Jesus lá no céu, e eles sofrendo grande desapontamento. Gente que vendeu casa, vendeu tudo, não tinha nada, porque não tinha nenhum valor, porque Jesus ia voltar. Sofreram o escárnio das pessoas que riram deles, os parentes, quanta coisa. E fora o sofrimento do coração mesmo, que eles desejavam muito ver Jesus naquela noite de 22 de outubro de 1844. Sabe, queridos, às vezes me veio à mente ao ler essas orientações de Ellen White, ao lembrar esses textos sagrados, o fato que, mesmo hoje, a gente pode igualmente estar pregando o Evangelho de uma maneira correta, mas um pequeno detalhe pode nos levar a interpretar aquilo que Deus quer que a gente interprete da maneira correta. E aqui, uma coisa que me chamou a atenção, que Ellen White dá essa ênfase, que o que distraiu eles foi as crenças populares. Eles cresceram, no caso dos discípulos, ouvindo a ideia de que Jesus seria aquele que libertaria eles do jugo aqui na terra, naquele momento que o Messias viesse. E quantas vezes, irmãos, mesmo com a doutrina, com a Bíblia na mão, a gente tem dado ouvido a coisas populares. E a gente está vivendo num tempo complicado, né, irmãos? Ontem a gente teve uma reunião com os pastores presencial. Foi a primeira reunião presencial dentro do protocolo, um lugar arejado, tudo mais, ali na igreja do Brooklyn, uma igreja grande. Mas tanta gente, irmão, mesmo em meio aos pastores, cada um pensando de um jeito, de tanta ideia, de tanta informação que a gente tem, por exemplo, sobre o coronavírus. E eu, conversando com um colega pastor ontem, eu fiquei até assustado. Falei, meu pai do céu, eu tenho que me cuidar com as informações que eu busco. Porque tem gente que acredita que até a máscara que a gente usa faz mal. Você acredita num negócio desse? Então tem muita coisa popular por aí. E aí me vem à mente, quando eu estava estudando isso aqui, lembrando, irmãos, prestem atenção nessas histórias, elas estão relatadas para a gente aprender. Tem gente que está pegando o próprio Espírito de Profecia Ellen White, que dá essas advertências,
e entendendo que a gente tem que ir para o meio do mato, largar tudo, não pregar o evangelho na cidade e que tem que se ir para um lugar recluso e tudo mais, está equivocado, irmãos. O meu medo, parece, né, que as pessoas vão sofrer novamente o quê? Decepções. Os discípulos sofreram, os mileritas sofreram, e será que nós vamos passar por isso também? Essa é a primeira advertência. A outra advertência que eu não posso ir embora, que me veio à mente ao pensar, irmãos, é o seguinte: quando você lembra dos discípulos, eles passaram por essa decepção, sim. Mas depois da decepção, Jesus apareceu para eles e no que eles se transformaram? Leia o livro de Atos. O Espírito Santo desceu sobre esses homens. E eles pregaram o evangelho ao mundo todo conhecido da época. E impressionante, irmãos, o que eles fizeram movido pelo Espírito Santo. Os mileritas, igualmente, eles sofreram decepção, aí Deus, através de Irão Edson, lá no milharal, mostrou que não era a terra, que o santuário era lá no céu, um grupo pequeno, Ellen White, os mileritas ali que foram por esse caminho, Deus mostrou, aqui estamos nós estamos carregando a tocha desses homens. Mas o que me impressiona é, será que nós estamos tal qual os discípulos, que pós-decepção se inflamaram e começaram a pregar? E, irmãos, é uma coisa assim para eu pensar e para você pensar, como morreram os discípulos, com exceção de João, que até tentaram jogar no azeite quente, mandaram para a ilha de Patmos. Todos os outros discípulos morreram no martírio, por amor a Jesus, por amor à pregação do evangelho. Nós estamos vivendo hoje pós-mileritas, que também reacenderam a chama, Deus os mostrou após a decepção, e agora cabe a cada um de nós pegar esse legado, tomar em nossas mãos essa tocha. Deus está chamando ceifeiros. Eu tenho batido nessa tecla, né? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: rogue ao Pai da seara que envie mais ceifeiros. A gente está precisando, irmãos, mais do que meras pessoas batizadas. Deus está chamando pessoas para serem ceifeiras, para colher. E ontem, conversando com um colega pastor, falando sobre isso, ele me fez pensar uma outra coisa, como a palavra de Deus é fantástica. Ele falou assim: ó Jairo, nesse texto que você está citando aí, me parece também que Deus já tem uma seara madura, né? Que já está prontinha aí no mundo, gente que está precisando, como a gente diz, só de um empurrão para aceitar Jesus como Salvador. Por isso que Jesus fala assim: a seara é grande, poucos os ceifeiros, rogai ao Pai da seara que envie mais ceifeiros. Para quê? Para colher, porque a seara, os campos já estão maduros, ele já diz. O que quer dizer esse campo está maduro? Quer dizer que tem muita gente aí na seara do Senhor, aí no mundo, pronta para ser colhida, mas ele não foi colhido porque não tem ceifeiro. Ao lembrar desta data de 22 de outubro, eu faço um apelo para você, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faça parte daqueles que vão proclamar que Jesus está voltando. Não seja um esquentador de banco na igreja. Não seja só uma pessoa que lê a lição, estuda a lição, que vem à igreja, que canta, que devolve o dízimo, que tem que fazer tudo isso. Não tem nada errado. Mas alguns acham que é só isso. E não é. Deus nos chamou porque Ele tem uma missão que quer que a gente cumpra. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te dê poder e que estas palavras que estudamos hoje toquem no seu coração para você ser uma pessoa diferente, e eu também.